Então, hoje nós vamos falar aqui dos seus direitos previdenciários que você pode ter através da sua carteira de trabalho. Meu amigo. Talvez você trabalhou na década de 70, 80 e tenha vínculos empregatícios que não está constando no seu CNIS, o CNIS, né? Que a Previdência Social ela faz os cálculos para contar, né, o seu tempo de serviço. E talvez você ali tenha perdido, né, alguns vínculos. As pessoas acham, né, pelo menos os mais novos, acham que essa carteira aqui ela não tem importância, né? E muitos até que já se aposentaram, acabam descartando e jogando fora essa carteira que não é para fazer, né? Porque se você tem essa carteira, esse documento, ele é essencial para a sua aposentadoria. Por quê? Porque aqui consta os vínculos empregatícios, né, aonde você trabalhou a sua vida pregressa, nos trabalhos, né, os locais que você trabalhou. E muitas das vezes, né, a Previdência Social, ela pede a carteira para comprovar. Por quê? Porque as atualizações, né, pode não constar lá no teu CNIS um vínculo que você trabalhou, né? E de repente aqui nada mais é do que uma prova que você trabalhou, né? Que você trabalhou naquele setor. Agora, se você chega lá na Previdência Social para dar entrada na sua aposentadoria e de repente, né, eles alegam lá, você está dizendo que tem períodos e você não tem. Aí você tem como provar através da sua carteira de trabalho. Hoje nós temos, né, já contamos com a carteira digital. Então ela também faz parte, é importante, mas nada mais importante para você que já está perto de se aposentar, ter a sua carteira em mãos. Coisa que muitos, né, até descartam no passar do tempo, elas se deterioram. E na hora da sua aposentadoria, meu amigo, se você, por exemplo, você alega que trabalhou numa empresa X e de repente essa empresa já até fechou as portas, né? Aí você vai ter que procurar, né, um sindicato dessa empresa, né? Que normalmente o trabalhador ele rege pelo sindicato, né? Então, de repente eu vou citar, né? Eu tenho o Sindicato da Construção Civil, temos o Sindicato dos Vigilantes, temos o Sindicato dos Comerciários. Então você vai ter que procurar, né? E na massa falida, imagina a pessoa já com 60 anos, 65 anos, de repente ter que começar a procurar esses locais porque sua empresa faliu, para poder provar para o INSS que ele trabalhou, perdeu 5 anos, 10 anos das suas contribuições lá na Previdência Social. Desde já eu quero agradecer a você que está participando do canal, que você se inscreva no canal para receber as nossas notificações. Nós aqui trazemos notícias importantes para o meu amigo aposentado, para o meu amigo trabalhador, mas nós trazemos também entretenimento, porque nós não vivemos numa bola de vidro, né? Trazendo só uma coisa só, né? De repente você vai ver alguma coisa aqui, mas se alguma coisa que te agrada, você deixa você deixa lá o teu joinha lá, né? Porque você mostra que houve interesse, né, em nos acompanhar nas matérias. Mas como eu estava falando aqui sobre a carteira de trabalho, é um tema importante que você possa guardar, né, a sua carteira. Se você já está próximo, né, de se aposentar, é bom que você guarde. Se você está aposentado, não deixe de guardar os seus documentos. Por quê? Porque vira e mexe, a Previdência ela faz uma reforma e ela pode, de repente, né, pedir um documento seu. Talvez você esteja aposentado por invalidez e de repente precisa comprovar algum vínculo, alguma coisa, então você vai precisar da sua carteira profissional. Se está acontecendo contigo, né,
que você, né, procure tê-la em mãos. Tendo uma pastazinha, coloca numa pasta, né? Outro documento importante, né, que eu vou falar aqui é o PPP, né? O PPP ele é um documento muito importante para você que trabalha em profissão insalubre. Você que trabalha em profissão insalubre, é muito importante que você guarde esse documento. Então, um dos documentos importantes é o PPP. O PPP, né, para quem conhece, né, quem trabalha em área insalubre, ele precisa comprovar o vínculo empregatício. Então, até 95 não precisava de você, né, ter esse documento em mãos, porque a própria lei, você que trabalhava, vamos supor, eu vou dar aqui, né, nomes fictícios, tá? Seu Antônio, né, seu João, por exemplo, ele trabalhou na área da segurança, então até 95 ele era vigilante, então ele já tinha direito, né, aprovado em lei, a aposentadoria especial. Isso é muito importante, né? Mas você que trabalhou até 95 e de repente mudou para uma outra tipo de profissão, saiu daquela profissão que era especial, de repente você trabalhou, né, com produtos químicos e você tinha lá até 95, aquele período que você trabalhou lá, dependendo da área de exposição ao risco seu, porque é 5, né, é 15, né, 25 anos de serviço, então o que acontece? Então, muitas das vezes, né, eu vou dar um exemplo, como eu tenho falado nos meus canais sobre o vigilante, ele trabalhou até 95 ou até 97, ele trabalhou na área da vigilância. Então, esse período que ele trabalhou lá atrás e de repente ele migrou com a outra profissão, conta especial. Cada 5 anos conta 2 anos especial, independente. Juntado, né, para até aumentar o tempo de serviço dele como especial. Isso é muito importante. Então, o camarada trabalhou 10 anos. Né? Se cada 5 conta 2, ele já tem 4 anos a mais para contar na sua aposentadoria. Então, isso vai ajudar na hora de você se aposentar. Né? Então, veja bem a importância de você participar, você deixar o seu comentário, né, a sua situação. Outra coisa também, né, que eu tenho que falar aqui, eu estou olhando aqui um pouco aqui para me poder ver. Então, né, bom, o que acontece? Outra coisa, então, você já contou esse tempo até 95. Né? Então, hoje, há uma luta, né, que está no STF, muitos trabalhadores hoje que incluíram ao tema 1209 também. Por quê? Porque já tinham a aposentadoria, os vigilantes, por exemplo, eles tinham a aposentadoria no 1031. Né? Hoje está o tema 1209, está lá no Supremo Tribunal Federal, aguardando a decisão lá do ministro, né, para julgamento. Então, o que acontece? Então, você talvez um tempo que você trabalhou com a sua carteira, né, de trabalho, com a CLT, e de repente chegou lá na Previdência Social, você deu entrada, aí eles dizem assim, você fez os cálculos e você sabe que trabalhou 15 anos numa empresa, e essa empresa hoje, né, não está constando lá no seu CNIS. Então, você veja a importância de você ter, né, a sua carteira de trabalho, porque ela é muito importante na hora de você se aposentar. Né? E outra também, se você trabalha autônomo, você tem que ter, né, os carnezinhos que você pagou durante aquele período.
Porque muitas das vezes também você já vem contribuindo, aí chega agora que você vai se aposentar, lá no que hoje você tem como consultar o meu INSS e ver as suas contribuições lá. Mas antigamente não tinha o meu aplicativo do meu INSS para você ver com agilidade, né? Hoje você vê pelo celular, você vê as suas contribuições lá, o teu tempo de serviço. E de repente está faltando, você fala assim, poxa, eu trabalhei 10 anos nessa empresa, eu trabalhei mais 5 nessa aqui, e mais 5 nessa aqui, mais 10, já deu 35, mais a minha idade, eu já era para estar aposentado. Mas isso você tem que ter certeza que você trabalhou. Não adianta você assinou a carteira um mês e levou mais 10 anos para você entrar numa empresa e achar que a carteira que você assinou, você entrou e saiu da empresa, não contou aquele tempo. Agora você trabalhou 10 anos para uma empresa e não está constando lá na Previdência Social. Vamos dar um exemplo aqui, uma empresa João de Barros, né? Ela fechou as portas. Aí como é que você vai comprovar? Você vai ter que procurar, né, o sindicato que agregava aquela empresa que você trabalhou, você vai procurar, né, a massa falida, né, aonde um síndico lá vai procurar direitinho lá para achar lá, através do teu registro, o teu nome lá para comprovar para a Previdência Social que você trabalhou do ano tal ao ano tal. Então isso são notícias importantes, né? Talvez muitas pessoas não precisem dessa informação, mas talvez seu pai, sua mãe, alguém possa estar precisando dessa informação, são informação importante. Então por isso que a gente pede, deixe seu comentário, de repente está acontecendo isso com você, né? Nessa hora pode estar acontecendo e você já está perto, próximo de se aposentar, talvez a sua mãe, talvez o seu pai, né? Alguma pessoa que você precisa. Então você sabe que o período especial, né, cada 5 anos conta 2, dependendo da área de risco do setor de saúde, mas normalmente cada 5 anos conta 2 anos, então isso aí, né, aumenta o seu tempo. Nós sabemos que a aposentadoria especial, muitos está agregado a um tema que está lá no Supremo Tribunal Federal, mas também até quem trabalhou da década de 70, de 85 até 95, tem um período já especial que já é computado. É só você chegar lá na Previdência Social e ele vai ser computado, esse período, e vai ajudar você na sua aposentadoria. Às vezes a pessoa já está precisando, porque de repente a empresa faliu, que ele trabalhava, está sem emprego, e contando a idade mais o tempo, já dá para a pessoa se aposentar. Olha a importância disso. Porque você sabe, como eu estava falando, e os trabalhadores autônomos. Os trabalhadores autônomos, eles têm, né? Eles pagam pelo MEI, então eles têm lá o carnezinho, né, que vai comprovar o vínculo dele também, né, de contribuinte lá para a Previdência Social. Mas se ele joga fora esses carnês, olha a situação que ele vai ficar, né? Mas através do número de inscrição, se ele tiver o número de inscrição, ele vai conseguir provar que ele contribuía lá, né, um período X para a Previdência Social, tá certo? Então, outro caso, as pessoas falam muito, eu vou me aposentar quando tiver 65 anos, não preciso disso. Mas você pode se aposentar pelo LOAS, mas você não vai ter direito ao 13º salário. No caso de falecimento, a pessoa não tem direito ao cônjuge a receber, né, a pensão por morte, né? Os filhos não têm direito, se tiver filhos menores, mas tudo por quê? Porque essa aposentadoria, ela foi dada o governo deu, mas não é uma aposentadoria que você possa dizer assim, eu tenho esse tempo aqui e vou ficar recebendo, né?
vai receber durante o período. E fora as exigências, o governo ele traz muita exigência para quem recebe o BPC Loas. Agora, se você... Aí a pessoa trabalhou 15 anos, né? Hoje está com 65 anos, mas está aposentado pelo Loas. Ela poderia dar entrada, né, trocar a aposentadoria dela pelo Loas pela aposentadoria certa, que ela já ia ter direito ao 13º salário, e é uma aposentadoria garantida. Por quê? Porque ela contribuiu para a Previdência Social. Então, você vê que às vezes tem pessoas que estão aposentadas pelo Loas, mas trabalhou 15 anos, né? E se você trabalhou, né, você foi contribuinte autônomo e trabalhou de carteira assinada e ainda está faltando 2 anos, por exemplo, para você se aposentar, você já está com 62 anos, no caso das mulheres, né, já está com 62 anos, aí o que acontece? No caso das mulheres que estiverem com 62 anos, elas têm o quê? Elas têm direito à aposentadoria também, né? Mas se elas contribuíram por 15 anos e de repente ela contribuiu por 12 anos, falta 2 anos para ela se aposentar, ela vai se aposentar só com 65 anos. Mas se ela, com algum período, algum ano, ela fez uma inscrição, né, para ser contribuinte autônomo, ela pode pegar e pagar, né, esse tempo lá, essa contribuição, para que ela possa se aposentar, não pelo Loas, mas como contribuinte da Previdência Social, né? Esses 2 anos ela pode ir contribuindo, né, e terminar de pagar para que ela se aposente aos 62 anos, não espere 65 anos, porque aí ainda falta muito tempo para ela se aposentar. Então é mais óbvio ela pagar. E isso se ela tem um GPS, se ela pagou alguma vez, algum período de contribuição, que às vezes a pessoa está trabalhando de carteira assinada, e de repente ela vai trabalhar por conta própria e resolve ter autonomia. Então, através do número de inscrição, ela consegue ir na Previdência Social, fazer o carnezinho dela e pagar esse atrasado, né? Ela pagar esse período que ela ficou sem pagar, né? E conseguir a sua aposentadoria. Isso é muito importante para você, minha amiga, para o meu amigo que está completando agora, vai completar 65 anos e de repente vai se aposentar pelo Loas, né? E poderia se aposentar, né, pelo tempo de serviço. Essa informação é porque muitas pessoas elas contribuem, como se diz, elas contribuíram para a Previdência, mas estão sendo aposentadas pelo Loas. Por quê? Porque na hora que ela dá a entrada lá, com 65 anos, ela dá pelo Loas, né? Então ela não se preocupa em pegar um documento que ela trabalhou e tem o direito, e de repente ela se perdeu no tempo e não sabe. Eu estou falando isso porque já aconteceu de muitas pessoas, né, chegarem para mim e ter essa situação, ter essa dúvida em relação a isso. Então nós aqui passamos informações. Informações, elas são importantes para o meu amigo, para a minha amiga, que precisa de uma informação, né? Porque às vezes a pessoa ela quer uma informação, mas não sabe, né, como resolver. Então nós estamos aqui trazendo esclarecimento, esclarecendo as dúvidas, né? E se você quiser deixar o seu comentário, participar, eu agradeço desde já a sua companhia, a sua participação. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.